é o primeiro programa de muitos, esperemos nós, e vai depender também da vossa participação. Estes grupos irão apresentar o resumo daquilo que foi a sua pesquisa. Depois teremos um painel de convidados que seguidamente irei apresentar e contaremos com a nossa audiência também para fazer questões e, quiçá, para serem também questionados. Então eu iria em primeiro lugar, apresentar os convidados desta tarde. Pastor Jorge Duarte. Pastor Jorge Duarte tem formação em Teologia. Trabalha neste momento no Departamento de Comunicação da Igreja Adventista do Sétimo Dia e é como pastor que irá dar a sua participação. Dulce Neto é uma cara também nossa conhecida. Dulce Neto é jornalista, teve a oportunidade de estar connosco também na semana passada. Ela é jornalista da revista Sábado e, portanto, também tem um espírito, digo eu, muito interventivo, muito questionador sobre essas temáticas e é do ponto de vista jornalístico também que esta tarde fará algumas questões, responderá a outras sobre as temáticas que vamos desenvolver. E temos connosco a Carla. A Carla também é uma convidada especial, é mãe de uma ex-aluna do nosso colégio e também de dois ex-alunos do nosso colégio e também fará a sua participação e colaboração no nosso programa. Eu vou-vos apresentar primeiro o primeiro grupo. O primeiro grupo falará do tema Deus. O grupo é constituído por um mentor que hoje não está cá presente, que é o João Martins. É constituído também pela Nara, pela Joana, pela Margarida, pela Juliana, pela Patrícia, pelo Filipe Ferreira e pelo Tiago Barreto, que é o porta-voz deste grupo. Então vamos dar atenção para o resumo daquilo que é a sua temática. Deus. Conseguiram fazer o trabalho? Estava difícil. Para mim estava difícil. E o que é que vamos estudar hoje? Não sei, temos aí uns exercícios para fazer. Muita coisa mesmo para fazer. O que é isto? Uma Bíblia. Mas acreditas em Deus? Uma Bíblia. A tua? Deus existe? Claro que sim. Sim, mas já ouvi bem o que estás a dizer. Como é que tu podes dizer isso? Olha, tu já reparaste que não há nenhuma civilização que não acredite em alguma divindade? Se o que tu estás a dizer a mim não me parece assim tão estranho. Ou tu, ou alguém do que está ali acredita em alguma espécie de Deus. Mas e tu? Eu tenho a certeza, tenho fé, porque acredito. Eu também acredito. Tenho fé em Deus. Para estarmos aqui, alguém tem que nos criar. Alguém teve de nos criar. Porque para haver uma criação, tem de haver um Criador. Isso não é possível. Como é que provam? Não provo. Ele é que se prova na minha vida. É simples. Todos os dias ele também se revela naquilo que se passa ao meu redor. Isso é muito estranho. O que é que queres dizer com isso? Por exemplo, eu vou-vos contar uma experiência que se passou comigo para dizer que ele está presente na minha vida. Eu, quando era menino, tinha 8, 9 anos, vocês estão a ver assim uma torre de um castelo, é alta a torre principal de um castelo. E isto passou-se em Moura, eu tinha 8, 9 anos, a torre principal tem por aí 100, 150 metros. E uma escada em caracol que não havia iluminação, estava estragada. E o menino Filipe lembrou-se, bom, vou subir porque estavam a fazer rapel e eu gosto muito de esportes e maluquices. Então fui. Quando cheguei lá acima vi, não, isto afinal é algo mais para mim. Os meus 8, 9 anos não me serviram assim de muita coisa. Quando vinha para baixo, imagina o que é que aconteceu. Caíste. Literalmente. Desde o primeiro degrau até ao último, o Filipe veio completamente desamparado, à cambalhota. Lembro-me de todos os barulhos que o meu corpo fez nas escadas. Então deves ter magoado. Partiste Agora- todo. Acreditem numa coisa, quando cheguei cá abaixo o que eu tinha era 2 ou 3 arranhões na cara, não tinha um único osso partido, um único hematoma, não tinha absolutamente nada. Mas como é que isso é possível? É assim. Mas se Deus existe, como é que Ele é? Deus é o único. Deus é o soberano do universo. E nós fomos feitos à sua imagem, ou seja, Ele tem de certeza alguma parecença contigo, com algum dos que estão ali presentes, connosco.
Mas tu dizes que é parecido connosco, como é que dizes que é único? Ele é único porquê? Porque é onipotente, ele tem todo o poder. E é omnipresente, ou seja, ele está em todo lado. Ele é omnisciente, ou seja, ele sabe todas as coisas. E é amor e justiça. Ou seja, acima de tudo ele é eterno, ele é o nosso Criador e acima de tudo, o mais importante, ele é o nosso Redentor. E é ele também a fonte de todos os bons valores morais que nós conhecemos. Mas se ele é fonte do que é bom, porque é que existe tanto mal no mundo? E porquê é que há tanto sofrimento? E crianças a morrer de fome? E catástrofes naturais? Isso é porque nós escolhemos o mal. Ou seja, há uma coisa que vocês gostam muito que é a vossa liberdade. E Deus deu-nos essa liberdade e nós escolhemos pecar. Ok, até pode ser isso tudo, mas ele certamente estará distante de nós. Sim, nunca ouvimos. Mas eu digo-vos uma coisa, ele preocupa-se connosco. Sim, eu tenho a certeza, ele preocupa-se com o bem-estar da humanidade. Vamos ver, se ele nos criou, se ele é o nosso Criador, como é que vocês explicam que alguém que cria alguma coisa, que ama essa coisa, não se preocupe connosco? É impensável. Ele ama-nos, ele preocupa-se connosco, absolutamente. Ok, vocês estão quase a convencer. Bem, mas tu queres saber mais? Tu queres que ele se revele também na tua vida, como se revela na nossa? Podes pedir-lhe. Sabes, eu gostava de saber como fazê-lo. Isto é a coisa mais simples. Já que estamos aqui, podemos começar já. Vamos orar. Querem orar? Sim, vamos orar. Bom e amado Pai, que estás no mais alto dos céus, é em reverência que estamos perante Ti, Senhor. É porque Tu nos amas, Tu nos criastes e Tu és o nosso Supremo Redentor, Senhor, que nós vamos a Ti como estamos, pedindo que tomes nas Tuas mãos todas estas almas aqui presentes, Pai, e que Te possas manifestar, Senhor, que nós Te possamos conhecer mais e mais a cada dia. Peço-Te em humildade, Senhor, porque somos pecadores, nada merecemos, mas pela graça do Teu Filho, nós podemos um dia abraçar-Te, Senhor, podemos um dia estar contigo e viver para sempre sem nada de mal que se passa neste mundo. Obrigado porque nos amas, obrigado porque és o nosso Criador, o nosso Redentor. É no nome do Teu Filho Jesus que eu peço e agradeço tudo isto. Amém. Nós agradecemos o grupo, vamos pedir que todo o grupo possa se apresentar aqui à frente no estrado, porque vão estar também disponíveis para questões. E eu iria começar aqui com os nossos convidados. E começar com a Carla. Carla, é crente? É crente. Sou crente. Como é que poderia provar ali ao Paulo que Deus existe? É difícil. No dia a dia somos questionados várias vezes. Não, eu não sou adventista, como vocês sabem. Sou muito simpatizante e gosto muito de cá estar. Portanto, se calhar vejo as coisas de uma maneira um bocadinho diferente. Por isso é que está cá presente. Não sei, isso vocês é que sabem, vocês é que me convidaram. Acho que é um pouco... Eu acho que consigo explicar de uma maneira mais simples no dia-a-dia do que exatamente na teoria. Aquilo que o Filipe contou não sei se existiu mesmo na tua vida, mas pronto. A experiência é real. A experiência é real. Acho que é nessas situações da nossa vida que nós conseguimos perceber que existe Deus. Depois, e desculpem com todo o respeito o que eu vou dizer, com todo o respeito por todos o que eu vou dizer, se lhe chamamos Deus ou outro nome, em mim não é isso que é o relevante. O relevante é que existe algo com A maiúsculo que nos põe a mão, muitas vezes, no nosso dia-a-dia, por baixo, por cima, depende de onde é que vem a adversidade. Portanto, ele existe, sim. Porque senão... E tem sentido na sua vida. E tem muito sentido na minha vida. Mesmo naqueles momentos em que eu me sinto completamente sem saber e sem ter tido nada na vida de assim grave, porque há situações muito piores, como é óbvio, mas naqueles momentos em que eu não sei mesmo para que lado me hei de virar, me sinto completamente numa rotunda, e às voltas, e às voltas, e às voltas, aparece sempre, e quando eu consigo parar e estar disponível para, ou melhor, esvaziar-me, eu percebo que ele existe. Porque ele aí entra-me e encontra-me o caminho. Depois pode ter muitas adversidades, mas ele aparece. Pastor Jorge,
cada vez é mais difícil nestas sociedades cada vez mais seculares passar a mensagem que Deus existe. Como é que nós provamos hoje qualquer afirmação que fazemos? Normalmente fazemos baseada em evidência científica e, de preferência, recente, com menos de 5, 10 anos, senão não são acreditadas. Como é que nós podemos provar a alguém que tenha sérias dúvidas da existência de Deus que Ele realmente existe na nossa vida, existe ao redor? É extremamente difícil provar que Deus existe, assim como é extremamente difícil provar que Ele não existe. Quer uma parte, quer outra, tem muita dificuldade em provar. Na minha experiência pessoal, e aqui nós teremos sempre que falar daquilo que nós acreditamos e daquilo que nós vivemos, da minha experiência pessoal, Ele existe. E eu consigo testemunhar que Ele existe através daquilo que eu já senti, daquilo que eu já vivi, daquilo que Ele já me deu, daquilo que eu acredito verdadeiramente que vem da parte de Deus. Isto não significa que eu consiga tirar aos outros todas as dúvidas de quem é Deus, porque elas existirão sempre. E de alguma forma é impossível às mentes finitas, como as nossas, que são limitadas, que têm, digamos, uma certa incapacidade de chegar mais longe, podermos compreender aquilo que é plenamente infinito. E quando falamos de Deus, estamos a falar de um ser, ou neste caso, como vimos de manhã, de 3 seres que são uma só, que são infinitos. Mas estão para além da nossa limitação. Mas o que é certo é que Deus não nos retirou a dúvida, nem nos privou de a termos. Porque a dúvida, de alguma forma, quando nós a temos, é talvez o caminho de nós podermos tentar descobrir se Deus existe mesmo ou não. E para que eu saiba que Deus existe, eu tenho que ir à procura das evidências. E elas existem. Em 1997, a minha mãe fez-me essa pergunta. E a verdade é que quando ela me fez essa pergunta, eu não soube responder. Ela, na altura, não era crente. Eu estava, alguns de vocês conhecem, o CAO, do Colégio Adventista de Oliveira de Douro. E eu disse que acreditava e que para mim a natureza de Deus era o amor, tal como nós vimos hoje de manhã. Mas a minha mãe só conseguiu compreender quando um dia, por um percalço, eu tive que obrigatoriamente sair do colégio. Eu acho que não há muita gente que conhece esta história aqui. E eu lembro-me que nesse verão eu chorava compulsivamente porque eu queria voltar. E orei com a minha mãe. Disse, vamos orar. A minha mãe nem sabia fazer uma oração. Eu disse, vamos orar e vamos testar Deus. O incrível é que, passado 5 minutos, o nosso telefone de casa tocou. E quem era o professor Samuel Grave, não sei se algumas pessoas conhecem, a dizer que, por coincidência, ou não, um irmão da igreja de Pombal, o irmão Gouveia, tinha disponibilidade naquele ano em patrocinar os estudos de um aluno. E eles quiseram perguntar à minha mãe se eu queria ser esse aluno. E a minha mãe, naquela altura, começou a chorar e disse, agora eu percebo que além de Deus existir, eu já percebo a sua natureza. E a verdade é que tentar compreender a sua natureza pode se tornar, às vezes, complicado para cada um de nós. Principalmente quando começamos a ter os primeiros contactos. Mas o desafio que eu fiz à minha mãe naquele dia, foi desafia Deus, testa Deus. E muitas vezes, quando eu me encontro numa situação, muitas vezes onde eu trabalho, e que me colocam essas situações, eu digo sempre, a forma como eu conheci Deus foi desafiá-lo. Então porquê é que tu também não desafias? Eu tenho aqui uma frase que acho bastante interessante que diz, Deus é um mistério que nos torna humildes, mas um mistério não é uma coisa de que não sabemos nada. É uma coisa a respeito da qual não sabemos tudo. E portanto, se nós formos por aqui, talvez consigamos perceber quem é Deus, mas temos que o experimentar. E aquilo que Filipe disse a Nicodemos, eu acho que é o mais giro de tudo. Quando temos alguém que nos pergunta quem é Deus, o melhor é perguntarmos, ou dizermos, ou desafiarmos, vem e vê. Por ti mesmo, experimenta tu também. E este é um desafio que nós jovens podemos dar
Há aqueles que nos perguntam quem é Deus, porque é que acreditas em Deus, e temos aqui mais uma questão. Há uma pergunta do Isaac, que está lá em cima e enviou a pergunta para nós, para o grupo. Será que a moralidade é prova da existência de um Deus? Ora, se a moralidade é prova de um Deus, posso-vos dizer que aquilo que é imoral, certamente todos sabemos dizer que é errado. Agora pergunto-vos eu, quem vos deu essa sabedoria? Quem vos disse o que é errado e o que é certo? Quem vos disse que roubar é errado? Quem vos disse que fazer o bem a outra pessoa é certo? Quem vos deu a sensação de moralidade ou imoralidade? Se há um Deus que é amor, esse alguém quer que nós sejamos morais, quer que nós tenhamos os bons valores. Por outro lado, a imoralidade vem do oposto. Ou seja, há alguém que trava uma luta, há alguém que quer que nós pratiquemos atos imorais. Pergunto-vos eu para refletirem. Querem vocês refletir que caráter? Um caráter bom, um caráter moral? Querem vocês representar algo imoral com o fim predestinado a deixar de existir? Estou a pedir para intervir só para dizer aqui uma coisa importante. É que nós deixamos ficar no ar o porquê que há mal, o porquê que Deus permite o mal, não é? E eu queria pegar nas vossas palavras da essência do amor. Só há amor em liberdade. Porque se não houver liberdade, não há amor. Ora, se Deus é a essência do amor, isto pressupõe... O amor pressupõe os outros sempre, não é? Nós vemos que Deus é um Deus relacional. Deus são três, não é? Por isso, não há amor sem existir o outro. Por isso é que Deus nos diz, amai a Deus e amai ao próximo, não é? Há sempre uma coisa relacional. Para haver amor é necessário haver liberdade, porque senão o que há é temor, é obrigação, é uma série dessas coisas. E a liberdade faz com que exista o mal no mundo, não é? Houve um ser que teve a liberdade de escolher não amar. Basicamente é isso, porque se eu posso amar, eu também posso não amar. E Deus prefere lidar com a nossa vontade rebelde do que lidar com rochas e com árvores, não é? Por isso, Deus que nos criou para amar e para ser amado, só pode ser amado por seres livres. Isto parece um bocadinho complicado, mas só para dizer assim, se nós somos seres livres, nós podemos escolher amar e escolher não amar. E então nós sabemos que houve um anjo, não é? Lúcifer, que escolheu não amar. E Adão e Eva escolheram não amar. Isso significa o tal conflito cósmico entre o bem e o mal. Deus permite que esse sofrimento aconteça porque Ele respeita a nossa liberdade. E nós sofremos os atos da nossa liberdade, da liberdade coletiva e da liberdade do outro. E muitas vezes o mal, em termos muito simplistas, vem daí, não é? Por isso, nós, para termos um Deus que é amor, precisamos ter um Deus que é, acima de tudo, um Deus que dá liberdade e que permite que nós usemos a nossa liberdade. Eu acho que isso é fundamental. Não, e façamos a nossa escolha. Façamos a nossa escolha e que vivamos as consequências da nossa escolha. Não é? Da nossa escolha. Poderíamos, como adventistas do sétimo dia, ainda explicar aqui um bocadinho mais de porque é que Deus permite o mal. Deus, além disto tudo, de respeitar a nossa liberdade, sabemos que há uma guerra cósmica e que precisamos que o mal se manifeste em todo o seu horror, para que não só nós, mas como todos os outros seres, porque nós não estamos sozinhos no universo, vejam até onde o mal pode ir. Porquê? Para que nunca mais haja Volta mal. a acontecer. Por isso, como veem, isto está aqui tudo muito relacionado, não é? O que se passa, para nós voltarmos a ter um Éden, para nós voltarmos a ter um céu, um paraíso, onde o mal nunca mais se levantará, porque Deus prometeu isso, é preciso que nós escolhamos não querer mais o mal. E para isso nós precisamos de ver os efeitos do mal. Não sei se fui muito
ou se Eu há acho que nós dúvidas? compreendemos perfeitamente e agradecemos esse apoio. Eu iria provavelmente propor à direção de companheiros que mudássemos este tema para 120 minutos, porque de facto é muito difícil nós conseguirmos abordar temas tão complexos e com uma riqueza tão grande em poucos minutos. Nós agradecemos, espero que também tenha sido uma boa experiência para vocês fazerem essa pesquisa. Ok? Já de seguida, eu iria pedir ao segundo grupo, o grupo que tem o tema da Bíblia. Então, temos como mentora deste grupo a Lisete, temos a Mónica, o Miguel, a Beatriz e o Filipe Silva. Penso que não me estou a esquecer de ninguém. Então, eu vou convidá-los para que eles apresentem a sua temática. Nós vamos falar sobre a Bíblia. Vamos tentar responder à pergunta se a Bíblia é um livro atual e desatualizado. E se é um livro também inspirado por Deus. Para isso, vamos ter de ir até à... Tenho que ligar isto? Até à sua origem, que vem da palavra Biblos, que significa biblioteca, um conjunto de livros. E é isso que a Bíblia é. Um conjunto de livros composto por 66 livros diferentes, dividido em duas partes, o Velho Testamento e o Novo Testamento, escrito durante 1600 anos. Sendo o seu primeiro autor Moisés e o último João Evangelista, ou João discípulo. O primeiro cânon, sendo cânon na coleção de escritos sagrados, que entenda-se o primeiro cânon como o Velho Testamento, foi reunido por Esdras juntamente com 120 escribas. Pode-se comprovar isso pela Bíblia, em Lucas 24:44, e também pela profetisa Ellen White, em que nos diz: ele, Esdras, reuniu todos os exemplares da lei que pôde encontrar, mandando-os transcrever e distribuir. Isto é o Velho Testamento. O Novo Testamento foi escrito baseado em testemunhos vividos e ouvidos. A Bíblia é um livro inspirado? Sim. E é um livro inspirado e temos ali 4 versículos que servirem de exemplo. 2 do Velho Testamento e 2 do Novo Testamento. Desde Gênesis a Apocalipse, que vemos que o Espírito Santo, ou seja, Deus, inspirou diferentes autores de diferentes locais e diferentes classes sociais. Isto, em todos eles, existe uma mensagem, que existe harmonia, exatidão e coerência. Características estas que era impossível encontrar num livro banal, como muitas pessoas dizem que a Bíblia é, tendo em conta estas diferenças que já referi, a harmonia, exatidão e coerência. Vamos tentar também responder à pergunta se a passagem de geração em geração adulterou o texto. Podemos ver pela Bíblia em Mateus 5,18, em que diz que mesmo que o céu e a terra passem, nem um jota nem um tilde da lei de Deus passará. Também é confirmado pela arqueologia, por exemplo, pela descoberta da Pedra Roseta e dos escritos do Mar Morto. Podemos comparar com os pergaminhos que foram encontrados, juntamente com os textos da nossa Bíblia, e vemos que são autênticos, que não houve preservação do texto, que não foram modificados. Podemos ver também como a Bíblia é um livro teórico ou prático, ou seja, tem conselhos atualizados, mas escritos há muito tempo atrás, em que existem conselhos sobre hábitos de vida saudável, sobre moral, sobre ética e sobre relacionamentos, sobre o amor. Por isso, o desafio que nós vos lançamos é para lerem, para descobrirem e aventurarem-se pela Bíblia, e aí vão ver que ela realmente é um livro atual, sendo a obra mais completa de toda a história da humanidade. Eu acho que para um tema tão grande, um tema tão complexo, eles foram bastante sucintos na sua apresentação. E eu iria começar, provavelmente, aqui com o pastor Jorge, e iria-lhe perguntar como é que prova que a Bíblia é um livro inspirado? A Bíblia, como foi dito, é um conjunto de livros, não é? É um conjunto de 66 livros que demoraram mais ou menos 1500 anos a escrever. E foram cerca de 40 autores. Cada um contou, digamos, aquilo que viu, aquilo que ouviu, aquilo que Deus lhes mostrou. O que é certo é que nós, aparentemente, podemos talvez tentar encontrar algumas, digamos, diferenças entre eles, que existem, mas o fio condutor que vai desde o primeiro livro ao último livro do cânon bíblico, nós percebemos que o fio condutor é o mesmo. E aquilo que nós encontramos é que a Bíblia tem um único objetivo: mostrar quem é, no fundo, aquele que inspirou estes 40 homens a escrever. E nós encontramos desde o início da Bíblia até ao fim da Bíblia sempre o relato de que o personagem principal é o Filho de Deus, aquele que veio morrer por cada um de nós na Terra. Explicar isto sem vivermos e sem experimentarmos ler a Bíblia ou estudar a Bíblia talvez fique muito vago.
E aqui voltamos à mesma questão. É que nós só conseguiremos acreditar na Bíblia e ver a Bíblia como algo que nos é muito familiar e que é muito bom para nós, se nós a experimentarmos. Eu tenho aqui comigo uma pequena experiência. Em 1983, o então Presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, neste ano foi o ano considerado oficialmente o ano da Bíblia. E depois perguntaram porquê. A resposta foi que uma das razões foi que a Bíblia, através dos anos, tem ajudado a resolver não só os problemas do mundo, como tem sido um lenitivo para o sofrimento humano. Ou seja, nós conseguimos encontrar tudo aquilo que precisamos e conseguimos encontrar na Bíblia. A juntar a isto, o grande evangelista Billy Graham, ele declarou que a Bíblia é antiga, mas ela continua nova, sempre nova. É o livro mais moderno no mundo hoje. E se formos por aqui, nós vamos encontrar que a Bíblia realmente é muito útil para cada um de nós. Portanto, provar que a Bíblia é verdadeira, só usando, só experimentando, é um pouco à semelhança daquilo que o Tiago há pouco estava a dizer, que a mãe não compreendia quem era Deus, nem compreendia qual era a natureza de Deus. Sem nós podermos experimentar e olhar na Bíblia e tentar na Bíblia encontrar quem é verdadeiramente o fundamento da Bíblia, ela passa ao lado. É um livro como qualquer outro. Mas quando nós vamos à procura do fundamento da Bíblia, nós conseguimos encontrar que Ele é Jesus e que Ele é o nosso Salvador. Não concordo, eu quero ouvir a contra-argumentação. Não é não concordar, é só achar que há aqui uma parte do intelecto que é capaz de perceber que a Bíblia é verdadeira. E isto nós podemos usar através das profecias e da arqueologia, não é? Estes achados arqueológicos mais recentes comprovam ou põem em causa? Acabam sempre por comprovar, não é? Nós vimos que mesmo quando há uma hesitação primeiro, depois se vai ver que não era verdade e que se tem vindo a comprovar. Eu dou a minha experiência pessoal muito rapidamente, que é, eu tinha 10 anos quando o pastor João Esteves começou a dar estudos bíblicos à minha família em Benguela. E toda a minha família ia à igreja adventista, mas eu adorava ir ao domingo à missa, ver os casamentos e comer as hóstias, honestamente. E este pastor teve o cuidado de me sentar ao seu colo, por isso ele teve o cuidado de dar atenção a uma miúda refilona e reguila e rebelde de 10 anos, mas que era curiosa, e ele pegou na arqueologia e pegou em Daniel para me provar que a Bíblia era verdadeira. E a partir daí eu comecei a querer ouvir outras coisas. Eu só tinha 10 anos, mas ele conseguiu de uma maneira simples, para uma mente curiosa e punha questões, ele conseguiu explicar e provar que a Bíblia era verdadeira. E a minha experiência com Deus começa aí. Se a Bíblia é verdadeira, então eu tenho que a ler, então eu tenho que ver o que é que ela me diz. Por isso, eu acho que há uma maneira de provar que a Bíblia é verdadeira, não só vivendo-a, depende do estádio em que nós estamos, não é? Mas se quisermos alcançar só o intelecto de uma pessoa, nós podemos fazê-lo através da história. A Carla é crente, como nos disse. O que é que representa a Bíblia para si? Utiliza a Bíblia? Aqui em duas questões. A questão dos novos achados bíblicos agora. Acho que não é uma questão de pôr em causa ou acreditar. É uma questão talvez de se acrescentar. Porque acho que tudo aquilo que pode... Há coisas que comprovamos que não estão, ou os próprios arqueólogos comprovam que não são verídicas, mas há outras que sim, mas se calhar acrescenta. E toda a informação e crença que puder vir a acrescentar, acho que é sempre bem-vinda. A parte o que é que a Bíblia é para mim, eu pego ali em grande parte daquilo que o pastor Jorge fala, é assim... Eu vejo a Bíblia de uma maneira diferente, mas aquilo que ele disse bate certo com aquilo que eu vejo a Bíblia. A Bíblia, porque é que ela é intemporal? Porque é que ela é antiga e nova ao mesmo tempo? Porque ela é feita de regras de sociedade. E é assim que eu vejo e respeito, como vocês sabem, muito outras maneiras de ver e respeito-as, porque sempre respeitei e também sempre me senti respeitada com a minha maneira de a ver.
ela no fundo, e nós temos que a passar para a parte prática da nossa vida, porque é aí que ela tem sentido. Porque por muito conhecimento teológico que haja, se ela não é passada, mesmo essas pessoas que a têm, que não é o meu caso, mas não é passada para o nosso dia-a-dia e para a nossa sociedade, não sei se tem muito sentido, pelo menos na minha cabeça não terá, porque nós vivemos em sociedade. Eu vejo a Bíblia como regras de sociedade, do senso comum, daí a intemporalidade dela. Que se quando ela foi escrita, e foi escrita por gente inspirada, garantidamente, porque não é quando estamos sem inspiração, quem sou eu para escrever algo parecido, mas não é quando estamos sem inspiração que conseguimos fazer passar qualquer que seja a mensagem, portanto, garantidamente temos que estar inspirados. E por quem? Pelo meu amigo, pelo nosso amigo. Mas ela, no fundo, são regras de sociedade, daí a intemporalidade dela. É assim que eu vejo a Bíblia. No fundo, bate certo. A Dulce ainda há pouco falava nas profecias. A Bíblia será um livro prático? Será um livro teórico? Alguém da assistência gostaria de dar a sua opinião? Prático, teórico, apenas? Filipe. Sim, a Bíblia é um livro muito prático. Como até eu gosto de dizer, as Sagradas Escrituras não são somente um manual de teologia, mas também um manual de todo o tipo de bons hábitos. Contém também a informação inspirada de como nos curar espiritualmente e também de nos manter saudáveis e jovens, né? Nós, na Igreja Adventista, costumamos muito dizer que toda a gente é jovem. Podemos ter 90 anos, somos jovens na mesma. Nós temos exemplos de... é correto dizer que é uma compilação de livros sobre saúde a todos os níveis, espiritual, mental, social e físico. Podemos dizer, nós encontramos vários exemplos, as práticas da higiene, logo no livro da lei, no Torá. Lavar as mãos em água corrente, encontramos isso em Números 19, 31, em Levíticos 15. Estás a falar, portanto, da parte prática da Bíblia. Sim, exatamente, Então, práticas de higiene. Diz-me uma coisa, ainda há bocadinho a Dulce estava a falar nas profecias. Como é que elas podem ser úteis para os dias de hoje? Nas profecias, ok. Também é prático porque nos avisa sobre o tempo final. Nós assim podemos preparar o nosso carácter para a segunda vinda de Cristo e para estarmos eternamente com Ele. E também para podermos saber o que fazer em relação a avisar as pessoas sobre a segunda vinda de Cristo. A ir lá fora e trazermos as pessoas cá para dentro, para o nosso meio. Então eu vou fazer aqui uma pergunta, já que ninguém se oferece, eu vou perguntar aqui... Ora, vejamos. Posso perguntar à Lisete? A Lisete vai falar. E eu aproveito também para fazer uma pergunta. Está bem, se conseguir responder. Sim, vais conseguir, com mas certeza. eu queria só acrescentar um pouco àquilo que o Filipe teve a dizer. Na realidade, o que a Dulce disse tem muita razão de ser. As profecias que estão descritas na Bíblia é qualquer coisa que nos dá confiança e que nos ajuda a perceber que a Bíblia não é um livro qualquer, porque tudo o que está nas profecias se tem cumprido. E na realidade, quando nós pensamos que, mas espera lá, será que a Bíblia não foi alterada? E nós pensamos nos rolos do Mar Morto que foram encontrados e que está lá o livro de Isaías e é tudo real e comprova que realmente o que está escrito é aquilo que está escrito hoje, era aquilo que estava escrito há tantos anos atrás, não há outra autenticidade. As profecias ajudam-nos realmente, como digo, a acreditar. Eu posso dar um testemunho. A minha mãe tinha 17 anos, era altamente católica, vai pela primeira vez à Igreja Adventista para fazer companhia à irmã, não acreditava minimamente na Igreja Adventista, nas profecias, na Bíblia, etc. E pela primeira vez ela vai ouvir Daniel, as profecias de Daniel. E a minha mãe converte-se ao Adventismo
através da autenticidade da Bíblia relativamente às profecias. E isto é muito importante. Nós realmente, eu penso que é um ponto importante para até falarmos com os nossos amigos sobre a veracidade da Bíblia. E através das profecias nós podemos lá chegar. Mas então eu vou fazer a questão ao grupo todo, da qual tu és mentora. Há um problema que todos os jovens se debatem, normalmente entre o 7º, 8º, 9º ano, que é a questão da teoria do evolucionismo. O que é que a Bíblia tem a dizer sobre a teoria do evolucionismo? A resposta é simples, é absolutamente nada. A palavra de Deus afirma que o pecado entrou por um casal, Adão e Eva, por um homem nós temos a morte, temos a transgressão da lei no mundo. O que é que a teoria da evolução, nomeadamente a macroevolução, que é nós viemos de uma espécie primitiva que também é basicamente um primo do macaco. Já discutiste isso com algum professor de história teu? Nunca discuti, mas quem me dera ter agora discutido. É assim, a teoria de evolução afirma que o homem originou após uma série de morte e decadência de várias gerações de espécie. Logo, é incorreto tentar reconciliar a evolução com a Bíblia. Não há como. É assim, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:1. E não foi... No princípio havia nada, havia uma molécula mais pequena que um átomo, havia algo mais pequeno que o átomo e começou-se a expandir. Isso é totalmente ilógico, não faz sentido nenhum e não é ciência. Nunca fiquem assustados quando alguém vos diz está aprovado cientificamente que houve um Big Bang. Está provado cientificamente que não existe Deus. Isso é totalmente errado. É totalmente fé. O que é fé? É a crença nas evidências de algo que nós ainda não vimos. A fé... O que me estás a dizer é que é preciso ter, se calhar, mais fé para acreditar na teoria do Big Bang do que no criacionismo. É isso que sim, também. Sim, também. Isso porque, quer dizer, estarmos a pensar que nós estamos aqui somente porque... Por acaso, creio que é ilógico. Isso é a mesma coisa que um tornado passar por um monte de sucata e, passado um bocadinho de tempo, após a tempestade acalmar, um avião estar todo composto. Quer dizer, é absurdo. É irrealista. Não faz sentido nenhum. Qual é o sentido? Há um versículo bíblico, não é? Que diz que as coisas espirituais não se explicam assim, não são assim tão objetivas. Qual é, Mónica, esse versículo? Tens aí logo no princípio. Esse versículo ajuda-nos muito a compreender que, assim como para o evolucionismo é preciso crer, para o criacionismo é preciso crer. Deuteronômio 29:29. Há coisas que só pertencem a Deus e há coisas que nós ainda não nos são reveladas. O que está para ser revelado é exatamente o ponto daqui, é a Bíblia. Há um plano, e isto pegando no tema anterior ao bem e o mal, e no fundo a Bíblia é o instrumento principal que um cristão pode ter para viver no mundo, para ter... Há uma interpretação, mas depois há aquelas coisas que nós não conseguimos explicar, porque não são. Ou seja, a criatura é muito difícil explicar o Criador. E cada vez mais chegamos à conclusão que realmente o tempo... direção de companheiros, é muito pouco para explorarmos temáticas tão vastas. Muito pouco mesmo. Obrigada pela vossa apresentação. Podem se retirar. E agora sim, vamos dar lugar ao tema da religião. Então, neste grupo da religião, temos como mentor Paulo Sérgio. A porta-voz do grupo é a Susana. Temos também o Rusland, o Bruno, o Tiago Espírito Santo e o Filipe Seixas. Vamos então ver a apresentação deste grupo.
A religião na sociedade, boa ou má? Todos temos necessidades, emoções e aspirações. A condição humana é comum a todos. Todos precisamos de confiar em alguém ou algo. Todos temos fé. Todos tentamos compreender e explicar. Quando não conseguimos, chamamos-lhe transcendente. O que é transcendente só pode ser algo maior, superior, inteligente, universal. Algo não humano, algo divino. Deus existe. Todos reconhecemos que somos diferentes e estamos separados de Deus. Surge a vontade de nos religarmos a Ele. A religião. Os princípios das religiões são a existência de Deus e a dignidade do ser humano. Sabemo-lo por revelação. A revelação surge por mensageiros e mensagens que enunciam os princípios e explicam a prática da religião, os profetas e as escrituras. Os profetas e as escrituras que oferecem coerência e sentido são a base do cristianismo. Deus, o Criador, falou a homens e mulheres através da história para que escrevessem a sua palavra, a Bíblia, anunciando que Ele próprio encarnaria como ser humano para se revelar à humanidade e dar o exemplo de como viver segundo os seus princípios, e que morreu e ressuscitou para a salvar da sua condição e regressará para a resgatar definitivamente para si. Deus encontrou sempre um conjunto de fiéis que escolheu para receber e anunciar uma mensagem para o seu tempo e que esteve disposto a seguir os seus princípios revelados. Hoje, são os adventistas do sétimo dia. A religião é uma tentativa humana e imperfeita de alcançar Deus. O Evangelho é a solução divina e perfeita de resgatar o homem. Assim, a religião em si não é boa nem má. Ela adquire essa valoração conforme o uso de cada crente. A solução para as necessidades, emoções e aspirações do homem não está na religião, mas no Evangelho. Muita coisa boa tem sido feita nestes últimos séculos em redor da religião. A religião tem feito muita coisa boa, mas também tem feito muita coisa má. E relembro estes últimos anos onde povos, em nome de Deus, matam outros povos. E a questão que eu queria colocar é se a religião é mais benéfica ou é mais prejudicial ao ser humano. Antes ainda de responder, só comentar um pouco aquilo que tu disseste, que é, estavas a falar do Estado Islâmico. Exato. E do Daesh, não é? Eles usam o nome de Deus, mas na verdade há membros do Islão que dizem que aquilo não tem nada a ver com o Islão e que há outros interesses económicos, de poder político que está ali. Por isso, nós temos também que distinguir quando se usa o nome de e se usa mesmo o nome de, ou quando se usa o nome de para justificar outros nomes, para justificar outras razões e outros fundamentos. E, infelizmente, a religião presta-se muito a isso. Nós vimos isso ao longo da história, desde as cruzadas, desde a guerra entre cristãos, se pensarmos na Irlanda, por exemplo, na Irlanda do Norte e na Irlanda do Sul, a guerra entre católicos e protestantes. Por isso não é assim uma coisa tão distante de nós quanto isso. Agora, que a religião é mais benéfica do que maléfica, é óbvio que é mais benéfica, não é? Ou seja, um dos aspectos que foi ali referido também foi a ação social que a religião tem. Qualquer governante gosta da parte social das religiões. As religiões, em princípio, sejam elas quais forem, defendem o bem do outro, a caridade, a ajuda. E este lado social é, obviamente, um lado que é muito apreciado pelos governantes. E depois temos todo o lado de estrutura moral.
Quer nós queiramos, quer não, sobretudo no nosso universo, que é um universo judaico-cristão, as regras da sociedade baseiam-se nas regras dos cristãos e dos judeus, não é? Os 10 mandamentos, a regra áurea da filosofia é a regra áurea que está na Bíblia, não é? Não faças ao outro aquilo que não queres que te façam a ti, por isso isto foi tudo assimilado. A religião é um bem, desde que não seja usada para justificar outros objetivos ou desde que não seja usada no seu extremismo, quando ela é imposta aos outros, quando a religião é vista como uma obrigação. E aí a religião torna-se um problema, não é? Tudo o contrário àquilo que era a essência de Deus, como tínhamos visto ainda há pouco. Sim, de liberdade. De liberdade. Carla, concorda também que a religião é mais benéfica do que prejudicial? Sem dúvida. E concordo plenamente com as palavras da Dulce, porque a religião é amor, na realidade. Se nós conseguirmos, porque a religião faz-nos acreditar na existência de Deus, e se Deus é amor, nós conseguimos passar, ou pelo menos temos isso em atenção, nem sempre conseguimos, como é óbvio, mas se pararmos um pouco para pensar e se nos autocriticarmos, ou melhor, eu não gosto muito da palavra criticar, nem para os outros nem para mim, autoavaliarmos-nos, porque acho que é diferente, bem diferente. Nós conseguimos, e aquilo que a Dulce acabou de dizer, não faças aos outros aquilo que não gostas de fazer a ti, automaticamente temos amor, porque nós gostamos de ser tratados com amor. Portanto, a religião é benéfica, não sendo usada, mas isso não é religião. Isso é aproveitamento da religião para outros fins completamente diferentes. E como é muito mais fácil ser usado o nome de Deus, ou seja ela que palavra for que usem, em prol de se atingir determinados fins, porque as pessoas aí acabam por ir, porque têm fé, e há muita gente que a usa mal usada. No sentido, eu quando digo mal usada, não está em causa qual é essa religião. Está em causa em prol de não ajudar os outros, mas sim ajudar o seu próprio umbigo. É aí. Pastor Jorge, os jovens ainda têm algumas questões relacionadas com a religião. Como é que eles provam aos seus colegas, primeiro, porque é que existem tantas religiões e como é que eles provam aos seus colegas que a sua religião é a religião verdadeira? A religião foi, digamos que, se quisermos, organizada por Deus como ponto de encontro para que o homem possa se encontrar com o seu Deus, em comunidade. E podermos, de alguma forma, em conjunto, podermos descobrir a verdade que Deus deu, digamos, à sua igreja. O que é certo é que hoje nós vemos uma panóplia muito grande de igrejas ou de diferentes alternativas no âmbito da religião, e a grande pergunta é esta: onde é que eu posso saber qual delas é a mais verdadeira ou qual delas é que é verdadeiramente a melhor? Eu gostava aqui de vos dizer isto. Nós só precisamos da religião porque somos pecadores. Porque de outra forma nós não vamos precisar da religião. Porque nós vamos estar permanentemente com a verdade e tocando na verdade e vivendo com a verdade. Mas enquanto pecadores que somos, nós temos sempre necessidade porque somos seres espirituais. Quando Deus criou o homem, deu-nos a oportunidade de nós naturalmente desenvolvermos a nossa espiritualidade, como iríamos desenvolver todas as outras capacidades que Deus nos deu. Algumas delas nós vamos desenvolvendo, mas a espiritualidade, por norma, fica para trás. É algo que nós não temos uma tendência natural em desenvolver, ou então, se temos, muitas vezes fazemos-lo mal. O que é certo é que o que nós vamos encontrar é que quando nós pecamos exatamente porque aquele que nos levou a pecar não queria que nós desenvolvêssemos a nossa espiritualidade percebendo o que era a verdade. E Jesus vai contar uma experiência que vem na Bíblia, em São Mateus, muito interessante, sobre o trigo e o joio, em que ele vai mostrar que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto toda a gente dormia, veio um inimigo e de alguma forma semeou joio no meio do trigo e foi-se embora.
Depois, quando as plantas cresceram, não cresceram totalmente saudáveis, porque mesmo ao lado havia também o joio, para além do trigo. Os trabalhadores que trabalhavam naquele campo ficaram muito surpreendidos com aquilo que, no fundo, encontraram. E, de repente, foram ter com o dono do campo e perguntaram-se: Senhor, não foi boa semente que semeaste no campo? E ele deu uma resposta muito interessante. Ele disse: foi um inimigo que fez tudo isto. Ou seja, se hoje nós temos muitas religiões e muitas alternativas, não foi porque o Deus que nos permitiu ter a religião e podermos desenvolver a nossa espiritualidade conhecendo a verdade, não foi Ele que depois permitiu que houvesse, ou não foi Ele que originou várias religiões. Houve um inimigo que procurou. Porquê? Porque não querendo Ele que nós desenvolvamos a nossa espiritualidade, Ele também quer criar a confusão. E as várias religiões hoje são um produto para maior confusão. Portanto, neste sentido, o que eu posso voltar a dizer é que realmente, se queremos conhecer o verdadeiro Deus, temos que procurá-lo na Bíblia, e pela Bíblia nós vamos encontrar a verdadeira religião. Susana, eu sei que pela tua experiência que tiveste a oportunidade de conhecer várias religiões até chegares à Igreja Adventista. Qual é a fé que tu tens neste momento? Em que é que tu acreditas? Em que é que te baseias para dizer que esta é a religião verdadeira? Eu baseio-me nas profecias, porque a Igreja Adventista é a única que tem o conhecimento das profecias mais coerente que eu estudei até agora. Nenhuma outra explica as profecias como nós aqui as conhecemos. Podemos não ter o conhecimento todo sobre tudo, mas o que temos é coerente, tal como Pedro diz na segunda carta que nós estudamos hoje de manhã. Como a alva vai brilhando e vai sendo dia, nós também vamos aumentando o nosso conhecimento, e não é todo, mas é coerente. E vocês acham que a religião é mais benéfica ou é mais prejudicial, enquanto grupo, ao ser humano? Bem, ultimamente a sociedade tem visto a religião como uma coisa má, muito devido ao terrorismo, pedofilia, etc. O que eu acho é que a religião é um instrumento que pode ser utilizado tanto para o bem como para o mal. E o terrorismo é, por exemplo, um exemplo da religião utilizada para o mal. Mas as pessoas fixam-se apenas nos casos negativos e não se lembram, por exemplo, ao longo da história houve pessoas religiosas que marcaram da infância, como, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, Martin Luther King, Gandhi, que marcaram a diferença. Muito bem. Alguém deseja fazer uma questão ao grupo? Ou fazer algum comentário? Temos aqui. Então, como tu referiste, se houve pessoas boas como Martin Luther King, como Madre Teresa de Calcutá, fizeram obras espetaculares, deixa-me pôr então um bocadinho o dedo na ferida. Será que é preciso ter uma religião? Será que é preciso existir religião? Ou será que é preciso realmente viver o que está na Bíblia e conhecer Deus? A religião é mesmo necessária só em si? Então eu ainda fazia outra pergunta nesse seguimento. Eu posso... Podes. Eu tinha também preparado algo parecido para completar aquilo que o Tiago estava a dizer, mas acabo também por responder a essa pergunta. Pensando em um pensamento, eu tinha trazido mais, mas acho que o tempo não permite. Pensando num pensamento de um intelectual do século XIX, chama-se Max Weber. Ele é considerado um dos pais, um dos fundadores do sociologismo. E ele tem algo bastante interessante que faz pensar um pouco nisto. Ele foi um intelectual e ao mesmo tempo foi economista, e ele dizia que a religião foi uma grande ideia que se teve e que era usada muito bem no sentido em que as pessoas, ao serem mais religiosas, tinham mais atenção na maneira como trabalhavam melhor, poupavam dinheiro porque também faz parte da boa economia pessoal e familiar, e ao mesmo tempo eram mais capitalistas porque aproveitavam para investir mais nos seus negócios. E ele, como economista intelectual, via isto como uma excelente ideia, porque levava a que a sociedade mais facilmente progredisse com este instrumento que era a religião. Mas nós vemos que quando nós usamos a religião no sentido errado, ou quando nós vemos exemplos de religião usada no sentido errado, nós estamos sempre a pegar nela como um simples instrumento. Ou seja, estamos a pegar numa das pontas que a religião tem. Uma das coisas que a religião tem é um instrumento. Isto é semelhante a eu tentar descrever um carro, uma viatura,
só pelo seu ar-condicionado. É só um dos componentes que o ar-condicionado tem. Eu podia estar sozinho, não em sociedade, e ainda assim praticar religião. Mas respondendo a isto, a este instrumento que é a religião, ela pode ser usada bem e mal, como o Tiago estava a dizer, e ela depende muito, o seu bem ou o seu mal, da maneira como nós a utilizamos. Ou seja, ela em si própria não é um mal. E usando uma alegoria para tentar explicar melhor um pouco a ideia que eu queria transmitir, é o facto de, se eu perguntasse para um construtor se o martelo é uma coisa boa ou uma coisa má, ele vai dizer, em primeiro lugar, que sem o martelo ele iria tentar usar algo para tentar preencher o lugar que o martelo iria deixar. Se eu perguntasse a uma pessoa, um cozinheiro, se a faca é uma coisa boa ou uma coisa má, tendo tantos exemplos da faca sendo bem utilizada e mal utilizada, ele iria dizer que a faca é uma coisa necessária, mas obviamente pode ser muito mal utilizada. E a sua ausência implicaria automaticamente eu tentar preenchê-la, porque é uma coisa que surgiu com uma grande necessidade, que é cortar as coisas, no caso da faca. A religião surge com a necessidade de buscar a Deus e tentar encontrá-lo, como nós também o referimos no vídeo. E essa necessidade de buscar a Deus, essa maneira o mais perfeita possível, que acaba por ser imperfeita, do ser humano buscar a Deus, chama-se religião. E foi isso que nós quisemos tentar apresentar como um contraposto à maneira como Deus alcançou a humanidade através do Evangelho, através de Jesus Cristo. Apesar de nós tentarmos procurar e não sermos capazes, nós temos um Deus que ele partiu do princípio, ou melhor, ele já sabia que nós não iríamos conseguir dessa maneira tão perfeita como é necessário, e Jesus Cristo foi a perfeição que chegou à Terra para nos alcançar a nós. Eu iria então fazer uma última questão, Paulo, como mentor do grupo. Existe uma questão que diariamente nós somos confrontados, através dos nossos amigos, dos nossos conhecidos, daqueles que não são adventistas, que nos dizem muitas vezes que, não importa qual a religião, o que interessa e o que importa é fazer bem. Como é que nós podemos argumentar? Será isto verdade? É verdade. Não há dúvida nenhuma, por nós vivermos todos em comunidade, essa é uma realidade. O problema é que a religião não é um manual de ética. Não é um manual com meia dúzia de princípios gerais para nós nos darmos uns com os outros. Para isso existem as leis dos países, para isso existem as filosofias, existem os manuais comportamentais e chegam-nos para nós, mais ou menos, nos darmos uns com os outros. A religião, de facto, como disse o Filipe, como disse o Tiago, como o grupo teve a refletir e muito bem, é uma aspiração que o homem tem de chegar até algo que está separado dele, que é a divindade. E isso é muito mais do que a ética. E o patamar daquilo que é as nossas questões existenciais tem um primeiro patamar de relacionamento com os outros, que é a ética. Tem um segundo patamar, que é a moral, que é do relacionamento connosco próprios e com os princípios que dirigem a nossa vida. Depois, a partir daí, tem um terceiro patamar, que é a espiritualidade. E essa, de facto, não se chega com meia dúzia de princípios éticos, que é aquilo que tu acabaste de dizer, as regras de relacionamento entre nós. Fazer o bem é bom e é indispensável que possa existir para nós nos relacionarmos, mas não salva ninguém. Não foi isso que Deus nos disse. A salvação, de facto, não é alcançada pela meia dúzia de coisas que nós possamos fazer. Eu acredito que haja pessoas que, sem religião e mesmo sem Deus no seu coração, possam ter uma vida ética e uma vida digna e que possam fazer boas coisas. O que não acredito é que uma pessoa que tenha Deus verdadeiramente no seu coração possa contrariar as boas coisas que Deus quer fazer através dele, que são coisas diferentes. E agora puxando, estávamos a falar como se não tivéssemos todos a mesma fé, mas como adventista do sétimo dia, eu relembro aqui que a irmã White tem uma citação extraordinária que diz: no coração do maior selvagem que não conhece Deus, a sua boa ação vem do Espírito Santo. Portanto, no fundo, e ele, quer dizer, a irmã White diz isto, mas 80 anos antes, Kant também disse uma coisa que é o Espírito Universal na filosofia. Não existe nada que não venha do Espírito Universal. Ele chamou-lhe Espírito Universal. A gente chama-lhe Deus. E dá-me uma sensação que ficámos muito na rama de todas estas temáticas. Demos aqui uma apetitosa entrada daquilo que é esta refeição espiritual, mas o objetivo é esse mesmo, é lançar o desafio à Igreja, a outros jovens, a outros grupos que possam também desenvolver outras temáticas. Eu agradeço ao vosso grupo por terem abordado esta temática, agradeço também os nossos convidados que fizeram o obséquio de estar aqui presente, alguns de bem longe. Agradeço a vossa presença e iríamos terminar agora o programa 60+. Eu chamo então
60 minutos, não 60 mais. Eu chamo então, 60 mais é outro programa, chamava a direção dos companheiros para encerrar o programa. Em primeiro lugar, dar os parabéns a todos os companheiros pelo trabalho fantástico que fizeram. O lema dos companheiros é serviço, testemunho e ação, e nós trabalhamos nesta primeira atividade a parte do testemunho. São áreas onde eles frequentemente têm de testemunhar. Escolhemos 3 temas. Os temas são muito vastos e era impossível realmente aprender de tudo sobre estes temas, mas cada um deles aprofundou uma das áreas e procurou responder a todas as questões que foram aqui levantadas, e acho que o público levantou. Podia ter levantado mais, mas para a próxima já estão mais, se calhar, mais à vontade para esta dinâmica, espero que sim. E gostava, nós agradecemos muito a todos. Foi também um ponto, certamente, do crescimento de cada um, do ponto de vista do conhecimento e também da sua ligação com Deus. E gostávamos de agradecer a todas as pessoas que colaboraram com o Clube de Companheiros para realizar esta atividade. Gostaria então de pedir a todos que se colocassem de pé e vamos terminar então com uma oração. Querido Pai, bom Deus, queremos te agradecer por todas as bênçãos que tu nos dás. E queremos te agradecer neste momento por estes jovens valorosos que tu que existem e estão nesta igreja de Setúbal. E nós gostaríamos, neste momento, agradecer-te pelo que tens feito nas suas vidas, na vida de cada um, e queremos também agradecer-te pela direção também de companheiros e séniores, por aquilo que pensaram e programaram, por este programa que nós tivemos aqui. Queremos agradecer-te porque tu és um grande Deus, porque tu és o nosso Deus que te manifestas nas nossas vidas individuais, mas também te manifestas de tantos outros modos. E nós conseguimos também provar a tua existência não só pelas nossas vidas, conseguimos ver algumas questões provadas até através da arqueologia, através até da ciência, mas a prova que nós temos maior é realmente aquilo que tu tens feito por nós. E ajuda-nos para que cada um daqueles que está aqui presente nesta tarde possa sentir a tua presença nas suas vidas, a presença do teu Santo Espírito, de modo a que a nossa vida seja um livro aberto e que possa refletir o teu caráter também, para podermos ser luzes para os outros. Acompanha-nos até aos nossos lares e também durante a semana que se segue. Em nome de Jesus te peço e agradeço tudo isto. Amém.